Certinho? Então vamos aqui para a segunda parte. A gente queria calcular a integral de linha no caminho fechado de raiz de y dx mais raiz de x dy, onde C é essa curva aqui. Ó. Ela começa aqui em x igual a 1, né? Depois ela vai para y igual a 0 até a origem, depois ela sobe da origem até o ponto 1 na parábola y igual a x quadrado. Como ela é fechada, tanto faz onde vocês começam. Então a gente tem que resolver exatamente essa integral. Tá? Agora, de novo, resolver essa integral, pessoal, você tem que, se vocês utilizarem a definição, aí vocês têm que parametrizar a curva 1, a curva 2, a curva 3, resolver separadamente esse problema em 3 partes. Aqui, como a gente já viu o teorema de Green, vamos tentar utilizar o teorema de Green, né? P dx. Então, o que acompanha dx, a gente chama de P. Então, P é igual a raiz de y. A derivada do P em relação a y é 1 sobre 2 raiz de y. O que está aqui? Raiz de x. Del Q del x, a derivada do Q em relação a x, é 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, essa integral aqui de x a quarta dx mais xy dy, né, pelo teorema de Green, esse meio, né, vai ser del Q del x menos del P del y. Então vai ser 1 sobre 2 raiz de x menos 1 sobre 2 raiz de y. E esse meio, ele pula para fora da integral. Então essa é a integral que a gente tem que resolver. Tá? Integral na região. Agora, de novo, olha só, se vocês virem a região, vai ser o x vai de 0 até 1 e o y vai da reta x igual a 0 até a parábola x ao quadrado. Então a gente tem que resolver essa integral e os limites de integração são esses daqui. Tá? Então primeiro vamos resolver essa integral, vamos integrar o integrando em relação a y. Em relação a y, 1 sobre a raiz de x é constante, então fica só y sobre a raiz de x. Agora a integral de 1 sobre a raiz de y é igual a 2 vezes raiz de y. Tá? Integramos já em relação a y e vamos avaliar de 0 até x ao quadrado. Em x ao quadrado, aqui vai dar x ao quadrado sobre a raiz de x, ou seja, x elevado a 3 meios. E aqui o x quadrado vai dar só x, porque é a raiz de x quadrado. Lembra que o x está indo de 0 até 1. Então a raiz, a gente só considera aqui o sinal positivo da raiz. Tá? Porque senão, se fosse a integração em valores negativos, a gente teria que considerar aqui o módulo. Tá? Então, acabou a integral em y, a avaliação dos limites de integração. Então sobrou essa integral aqui simples em dx. Integral de x elevado a 3 meios vai ser x elevado a 5 meios dividido por 5 meios, ou seja, vezes 2 quintos. Integral de menos 2x vai ser menos x quadrado, avaliado de 0 até 1. Então aqui vai ficar 2 quintos menos 1. Tá? Meio de 2 quintos menos 1 é igual a menos 3 décimos. Então essa é a nossa integral pelo teorema de Green no sentido anti-horário. Só que a curva está em sentido horário, né? Ah, tá. Pessoal, vamos só mudar a figura aqui também. Porque a figura aqui é outra, né? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 2, 3, 4. Claro, é porque a gente pegou a figura do exercício 1, né? Do exemplo 1. Então, só para não confundir ninguém aqui. Beleza. A figurinha está aqui já. Tá? Então, como a figura está no sentido horário, né, o enunciado, e o teorema de Green utiliza o sentido anti-horário, a gente tem que mudar o sinal. Né? Então, a resposta da integral de linha que a gente queria calcular é 3 décimos. Exemplo 3. Mostre que a integral de linha no caminho fechado de f de x dx mais g de y dy é igual a 0 para toda curva de Jordan, no sentido anti-horário, e para quaisquer funções fx e g de y. Tá? Quaisquer.
Bom, claro, elas têm que ser de classe C1, pelo menos. Então o teorema de Green a gente já sabe, né? Então a integral de f de x dx mais a integral de e de y dy é o quê? Vai ser a integral dupla de a derivada do g de y em relação a x menos a derivada do f de x em relação a y. Tá? Olha só, pessoal, como a gente deriva, quando a gente deriva uma função em relação de y em relação a x, vai dar zero. Quando a gente deriva uma função de x em relação a y, vai dar zero. Então isso daqui é zero para toda curva e para quaisquer funções, né? Claro, elas têm que ser de classe C1. Exemplo 4. Calcule o trabalho dado por essa integral de linha da força f de xy é igual a y quadrado e 3xy sobre a curva, que é o bordo dessa região. Tá? Vocês podem pensar que isso daqui seja uma espécie de calota, né, em 2 dimensões. Tá? Essa região, então, ela é limitada aqui em coordenadas polares, ela é limitada por circunferências que tem raio 1 e 2. 1 é a circunferência interna aqui, né? E raio 2 é a circunferência externa. E essas retas aqui, esse pedaço da reta, onde o θ, o ângulo é igual a zero e o ângulo aqui é igual a π. Tá? Então esses são os limites polares dessa região D. A gente tem que resolver então essa integral. Vamos utilizar o teorema de Green. Já vimos que o que acompanha dx a gente chama de p. Então p é igual a y quadrado. A derivada dele em relação a y é igual a 2y. Q é igual a 3xy. A derivada de 3xy em relação a x é igual a 3y. Então, pelo teorema de Green, vai ficar del Q del x, que é igual a 3y, menos del P del y, que é igual a 2y. Então vai ficar só y o integrando nessa região. Tá? Mas como a região é um semicírculo e os limites dele já foi dado em coordenadas polares, vamos utilizar coordenadas polares. X é igual a R cosseno θ, y é igual a R seno θ. Tá? Então, como y é aqui em coordenadas polares, y é igual a R seno θ, e o dx dy, né, vai ganhar aqui o jacobiano, que é R. Então o dx dy virou um R dr dθ. Quando a gente muda de coordenadas, a gente tem que inserir aqui o jacobiano. Tá? Portanto, aqui vai ficar a integral de um R quadrado, né, esse R com esse R, e aqui vai ficar a integral de um seno θ. E essas integrais são separáveis, porque cada uma só depende da sua respectiva coordenada. Portanto, a integral do seno θ é menos cosseno θ de 0 até π, e a integral do r ao quadrado vai ser r ao cubo sobre 3. Avaliando isso nos limites de integração, cosseno de π vai dar menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Né? Então vai ficar menos 2, vai ser 2. E aqui vai dar 8 terços menos 1 terço, que vai dar 7 terços. Então a resposta é 14 terços. Né? Portanto, essa aqui é a integral que a gente queria resolver e dar 14 terços. Exemplo 5. Vamos calcular a integral na curva fechada, que é o bordo dessa região, que é o semicírculo norte, né, o semicírculo superior. A integral aqui, olha só, é mais complicada. É exponencial de x seno de y, dx, mais exponencial de x cosseno y mais x dy. Tá? Então a fronteira é justamente esse aqui, o patamar inferior do semicírculo e a semicircunferência superior. Sentido anti-horário. Vamos lá. Teorema de Green. A gente identifica o P como seno exponencial de x seno y e a gente identifica o Q como seno exponencial de x cosseno y mais x. Tá? Quando eu derivo isso em relação a y, vai ser exponencial de x cosseno y. Quando eu derivo essa função aqui em relação a x, vai ser exponencial de x cosseno y mais 1. Tá? Então,
del Q del x menos del P do y, olha só, esse termo vai cancelar esse, porque o sinal é negativo. Então vai sobrar somente um. Então notem, olha só, aqui pessoal, para utilizar a definição, vocês iam ficar ensandecidos com o cálculo, né, parametrizar essa reta, y igual a zero, é fácil, mas parametrizar a circunferência aqui, resolver essa integral aqui poderia ser analiticamente inviável ou pelo menos muito difícil, tá? Então aqui com o uso do teorema de Green, o integrando ficou somente 1, porque é isso daqui menos isso daqui, né? Então ficou apenas 1. Então eu tenho que integrar 1, que é exatamente a área dupla, né? A integral dupla de 1, a integral de dx dy, que é exatamente a área da circunferência superior. Como o círculo aqui ele tem raio 1, então é πr ao quadrado, que vai dar π. Como é metade, né, que é exatamente a metade norte do círculo, então isso daqui é igual a π sobre 2. Portanto, está resolvido. E aqui, inequivocamente, vemos o quão poderoso, né, o quão grandioso é o teorema de Green como uma ferramenta. Porque a gente levaria horas para resolver essa integral de linha, e agora a gente resolveu em poucos segundos o lado direito do teorema de Green. Tá? Exemplo 6. Calcule a integral no circuito fechado. Agora, pessoal, a região é o lado esquerdo da circunferência de raio 5. Essa linha é a reta x igual a zero, seguida pela metade da circunferência. Então a integral no caminho fechado de y² dx menos x² dy. Tá? Pelo teorema de Green, a gente considera que a integral de p dx mais q dy é igual à integral dupla de del q del x menos del p del y. Olha, e essa primeira parte aqui, a gente yx² identificamos como p, né? Então a derivada dele em relação a y é igual a x². Essa segunda parte aqui, menos x², a gente identifica como q, e portanto a derivada do q em relação a x é menos 2x. Tá? Então, pelo teorema de Green, esta integral de linha é igual a integral dupla na região, né, que é exatamente o semicírculo esquerdo, de raio 5, de menos 2x menos x². A gente então tem que, pelo teorema de Green, a gente tem essa identidade. De novo, como é semicírculo, a gente utiliza coordenadas polares. X é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Agora, olha só, pela figura, o ângulo aqui vai de 90 graus até 270 graus. E o raio vai de 0 até 5, para a região toda, né? Para a região toda. Então, quando a gente integra isso, o x, olha só, o x é igual a r cosseno θ. Tá aqui, menos 2x é menos 2r cosseno θ. Menos x² vai ser menos r² cosseno quadrado de θ. E o dx dy vai ser r dr dθ. Tá? Então, primeiro, a gente coloca esse r aqui, esse r do r dr dθ, este r daqui. A gente multiplica essas funções por r. Então, o integrando vai ser menos 2r² cosseno θ, menos r ao cubo, sobre 2. E esse cosseno, perdão, menos r ao cubo. Só que o cosseno ao quadrado, eu vou substituir por meio, daí que vem esse sobre 2, de 1 mais cosseno de 2θ. Tá? Que é o cosseno ao quadrado. É a fórmula do arco duplo. Para que eu consiga fazer essa integral. Então, olhem só, eu vou integrar aqui em função de r. Integral de r ao quadrado vai ser r ao cubo sobre 3. Então vai ser menos 2/3 r ao cubo. O cosseno θ é constante em relação a r, né? E a integral aqui de r ao cubo vai ser r² sobre 4. Como tem esse 2 aqui, vai ficar menos r² sobre 8. E 1 mais cosseno de 2θ continua aqui. 1 mais cosseno de 2θ. Agora, o r ele tem que ser avaliado de 0 até 5, os limites de integração, né? que é o raio da circunferência.
Portanto, olha só, aqui o R do zero a gente nem vai contar, tá? Porque vai dar zero. Então aqui R ao cubo, 5 ao cubo vai dar 125, 5 à quarta vai dar 625. Então aqui acabou a avaliação. E só para simplificar, aqui vai dar, a constante vai dar 250 sobre 3, e aqui fica a mesma coisa, 625 sobre 8. E o que temos agora de fazer é simplesmente integrar em relação a θ. Integral do cosseno θ vai ser seno θ. E a integral de 1 mais cosseno de 2θ vai ser θ mais meio de seno de 2θ. Tá? Podem fazer isso por substituição. Avaliado de π sobre 2, 90 graus, até ter 3π sobre 2, 270 graus. Tá? Então o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos o seno de π sobre 2, que é 1. Então tá aqui. Vai dar menos 2. O θ, o seno de 6π sobre 2 é seno de 3π, que é 0. E seno de 2π sobre 2 vai dar seno de π, que é 0. Então essa parte aqui dá 0. Né? Essa parte do seno de 2θ dá 0 na avaliação dos limites de integração. E o que sobra aqui vai dar só θ, que é 3π sobre 2, menos π sobre 2. Tá? Então aqui vai ficar menos 2, que multiplica menos 250, vai ficar 500, né? E tem esse 3 aqui, então vai ficar 500 terços. E esse lado aqui vai dar só π. Então vai ficar menos 625 π sobre 8. Tá? Então essa é a nossa resposta final. Tá bom? A integral de linha, o teorema de Green também é bastante importante para a gente calcular a área de regiões. Tá? Para a gente calcular a área de regiões. A área de uma região, pessoal, é simplesmente a integral dupla de 1 dx dy. Tá? Ou seja, a gente está integrando o elemento de área. Então vai dar exatamente a área. Olha só, mas o teorema de Green, ele diz o seguinte, que a integral de p dx mais q dy é a integral dupla de del q del x menos del p del y na área. Então, olha só, para que a gente possa considerar o teorema de Green, então isso daqui tem que ser 1. O integrando do lado direito aqui tem que ser 1. Tá? Ou seja, como a gente quer área, que é a integral do 1 na área, então isso daqui tem que ser 1. Portanto, a gente tem que escolher campos escalares P e Q, tais que a derivada do Q em relação a x menos a derivada do P em relação a y seja igual a 1. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma equação diferencial de duas variáveis. Portanto, equação diferencial de duas variáveis. Portanto, isso daqui possui infinitas soluções. Só que as principais soluções são, que a gente, para a nossa utilidade prática, são: quando P for igual a zero, isso daqui vai dar zero. Quando Q for igual a x, a derivada do Q em relação a x vai dar 1. Tá? Quando P for menos y, a derivada do P em relação a y vai dar menos 1. Com esse menos vai dar 1. E aí eu tenho que escolher o x igual a zero. Tá? Bom, na verdade, nesse caso, o x é constante. Mas dentre as infinitas possibilidades, eu vou escolher essas porque são mais fáceis. Né? Porque a minha escolha é arbitrária, então eu posso escolher o que for mais fácil. E a última possibilidade aqui é P igual a menos y sobre 2. Então a derivada dele vai dar menos meio, com o sinal negativo vai dar meio. E quando o Q for igual a x sobre 2, del Q del x é igual a meio, então vai dar 1, isso daqui. Então essas três escolhas são as mais fáceis para nosso uso prático. Tá? Então nessa primeira escolha aqui, quando o Q é igual a x, quando o Q é igual a x e o P é igual a zero, então eu vou ter simplesmente que a área de D é a integral de linha de x dy. Na escolha 2, quando o P for igual a menos y e Q igual a zero, então, pelo teorema de Green, né, o Q é igual a zero e o P é igual a menos y. Então a área é a integral de linha de menos y dx.
E finalmente, na terceira escolha, quando o P foi igual a menos y sobre 2 e o Q foi igual a x sobre 2, eu simplesmente substituo aqui pelo teorema de Green, né? Eu vou calcular a área. O lado esquerdo do teorema de Green, que é igual a P dx mais Q dy, eu substituo por essas expressões. Então vai ficar metade, a área da região vai ser metade da integral de linha na curva, que é a borda da região, de x dy menos y dx. Tá? Então aqui um exemplo. Na aula 5, exemplo 2, a gente viu aqui uma elipse oblata, né, achatada, de centro na origem, de orientação no sentido anti-horário. Né? Essa daqui, essa parametrização é exatamente x de t é igual a 3,5 cosseno t, e y de t é igual a 2 seno t, onde o t vai de 0 até 2π. Tá? E aí chegamos na equação canônica da elipse, exatamente pela relação de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado ser igual a 1. A gente viu isso na aula 5. Tá? O que importa aqui, pessoal, é o seguinte. 3,5 é exatamente a distância do centro até esse vértice no eixo x da elipse. E esse 2 é exatamente a distância do zero até o eixo y, o vértice no eixo y da elipse. Então, o que parametriza aqui o x é a distância do semi-eixo, o comprimento do semi-eixo maior da elipse, e o que parametriza o y é o comprimento do semi-eixo menor da elipse. Ou seja, mais geralmente, uma elipse é parametrizada dessa maneira. X de t é igual a cosseno t, y de t é b seno t, onde A é o metade, quer dizer, é o semi-eixo maior da elipse, e B é o semi-eixo menor da elipse. Tá? Então esse é o caso de parametrização mais geral da elipse. E essa elipse aqui em azul embaixo é justamente a nossa parametrização que a gente utilizou no exemplo. No exemplo 5 da aula, perdão, o exemplo 2 da aula 5. Tá? E essa aqui é a equação canônica do elipse de semi-eixo maior A e semi-eixo menor B. Então, por exemplo, vamos calcular a área da elipse. Para isso, né, pelo teorema de Green, a gente já viu, vamos escolher o caso 3. Então a área vai ser metade da integral de linha na elipse de x dy menos y dx. Como x e o y já são funções de t, então o dx... só um pouco aqui que está faltando um dt aqui, né? Aqui é dt e aqui é dt. Pronto. Está aqui o dt. Então, olha só, x é a cosseno t. Então, dx é igual a menos a seno t dt. O y é b seno t. Quando eu diferencio o y, vai dar b cosseno t dt. Agora é só fazer essa conta. X dy vai dar a cosseno t, b cosseno t. Tá? É só substituir essas expressões para o x, para o dx, para o y, para o dy. Agora, menos y, que é b seno t, tá aqui, vezes dx. O dx é menos a seno t, dt. Tá? Quando a gente faz essa conta, vai ser AB, aqui vai dar AB cosseno ao quadrado mais AB seno ao quadrado. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, e o AB é constante, ele sai da integral, ficou somente a integral de 0 até 2π de dt, que é igual a 2π. Então a área da elipse é π vezes AB. Tá? É o π vezes semi-eixo maior vezes semi-eixo menor. Notem o seguinte, que quando A for igual a B, a elipse vai ser um círculo e a gente tem exatamente o πr ao quadrado, que é a área do círculo. Tá? Tá bom? Então essa é a nossa conclusão. Então isso serve para a gente calcular a área da elipse. Exemplo 8. Calcule a área dessa região que está circunscrita, né, tá englobada por essa curva C,
que já é parametrizada. O x é igual a 2 seno t cosseno t e o y vale seno t. Tá? Então a gente vai achar a área dessa região aqui. E isso pode ser feito para qualquer curva. Tá? O t vai de 0 até π. Ou seja, os limites de integração já estão determinados no enunciado do exemplo 8. Vamos utilizar aqui a escolha 3. Tá? Então a área daquela figura, dessa figura aqui, né, ela vai ser a integral da área, só que esse integrando aqui é igual a 1, né? O integrando é igual a 1, falta aqui um dx dy, vamos colocar já. Tá aqui dx dy. Dx dy, que é essa integral de linha, que é a integral no caminho fechado de x dy menos y dx. Agora, olhem só, o x de t ele foi dado no enunciado, ele é 2 seno t cosseno t. Então, a diferencial dele é o quê? A derivada da primeira, que é cosseno t, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do cosseno t, que é menos seno t. Então ficou, esse 2 ele pulou para fora, né? Claro, porque é constante. Então o dx ficou 2 cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t dt. O y de t é igual a seno t, então dy ficou cosseno t dt. Quando a gente pega essa expressão aqui, né? Quando a gente pega exatamente essa expressão, para calcular a integral de linha, então olha só, x é igual a 2 seno t cosseno t. Então tá aqui, ó, 2 seno t cosseno t. dy, o dy é cosseno t dt. Então, cosseno t dt. Menos y, que é seno t, tá aqui o seno t, vezes dx. O dx é 2 cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t dt. Então eu só copiei aqui embaixo. Então essa é a integral que a gente quer resolver. Mas olhem só, quando esse cosseno t vai ser cosseno ao quadrado de t, aqui vai ser menos 2 seno t cosseno ao quadrado de t. Mais, menos com menos, né, mas dá mais 2 seno ao cubo de t. Olhem só, esse termo é exatamente o negativo desse primeiro termo. Então esses termos aqui, achurados, eles vão se cancelar. Esse 2 cancela com esse meio. Então vai ficar somente a integral do seno ao cubo. Só que olhem só, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então eu vou escrever esse seno ao cubo como seno ao quadrado vezes seno. Tá? Seno ao cubo é igual a seno ao quadrado vezes seno. E o seno ao quadrado é exatamente 1 menos cosseno ao quadrado. Então ficou aqui uma integral de seno, de t, mais uma integral de menos cosseno, o menos, vou colocar aqui dentro, menos cosseno ao quadrado de t, seno t dt. Tá? De 0 até π. Então a gente tem que resolver essa integral. Integral do seno é menos cosseno. Integral do seno é menos cosseno. E aqui vai ser cosseno ao quadrado de t. E o que está aqui dentro vai ser a diferencial do cosseno, t. Então eu estou integrando alguma coisa ao quadrado, diferencial de alguma coisa. Então vai ser exatamente essa coisa ao cubo sobre 3. Tá? Com sinal negativo aqui. Integral do cosseno. Vamos ver, só um pouco, vamos ver se tem sinal negativo. A integral do cosseno tá beleza. Isso daqui vai ser... Ah, tá, claro. Tá, vamos só ver aqui. Mais, menos. Tá bom. Então, isso daqui, pessoal, vai ser exatamente a diferencial do cosseno de t, tá?
menos seno t dt é diferencial do cosseno t. Então aqui não tem sinal negativo, é sinal positivo, né? Então isso aqui é sinal positivo. Mais. Então aqui é mais. Então aqui é menos. Aqui é 4/3. Beleza? Vamos só conferir então. Isso daqui é derivado do cosseno, né, diferencial do cosseno, t. Então vai ficar cosseno ao cubo sobre 3. Aí tá beleza. A integral de seno ficou menos cosseno. Menos cosseno de π vai dar menos 1, menos cosseno de zero, que é menos 1. Então essa parte aqui vai dar 2. Tá certinho aqui. Cosseno de π vai dar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1 também, menos cosseno de zero, menos 1. Tá? Então aqui vai dar 2 menos 2/3, que é igual a 6/3 menos 2/3, que é igual a 4/3. Tá? Então a área desta figurinha aqui, ó, a área dessa figurinha vai dar exatamente 4/3. Tá? Bom, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Calcule a integral de linha de f dr, onde f é y cubo e 2x ao cubo, e d é a região que é a circunferência, que é o disco, né, o círculo de raio 2. Ou seja, é toda a região dentro da circunferência de raio 2. Tá? Aqui está a resposta. Calcule a integral de linha. Utilize o teorema de Green, né, pessoal? Calcule a integral de linha para esse campo vetorial, tá? Onde C é a fronteira do triângulo de vértices 0, 0, 1, 0, 1 e 2, orientado no sentido anti-horário. Também dá para utilizar o teorema de Green. E calcule essa integral de linha para o campo vetorial xy, xy, onde C é o quadrado de arestas 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Tá? Tá aqui a resposta também. E façam, como último exercício, façam o exemplo 1 desta aula, tá? Mas só que utilizando a definição. Ou seja, parametrizem cada região, cada um desses caminhos e somem as 3 integrais depois. Tá bom? Então por hoje é só. E aula que vem a gente vai ver integrais de linha de campo escalar. E bons estudos para vocês. E boa tarde.